O amadurecimento, a gente fala das raízes, dos troncos, sempre as árvores vão ficar mais, fortes, robustas, dependendo do tipo de árvore. Elas ficam com um tronco largo, grande, forte, é que a gente vê que aquela força toda sustenta os galhos, sustenta, as suas ramificações. E amadurecimento, fala para raízes, troncos, a gente fala de integração de identidade entre identidade, emoções e hábitos. Então, a gente sabe que a identidade ela vem antes da performance. A identidade ela vem antes do fruto. A Bíblia diz assim, olha: "Pelos frutos os conhecereis". O fruto é o resultado que já se tinha, mas a identidade é formada, ali pela emoções, os hábitos que as pessoa tem, que a pessoa tem. Então, da reatividade para a responsabilidade, em vez de agir pelo impulso, você age por princípios. Isso é você ter identidade, você saber como gerir as suas emoções, determinar quais são os seus hábitos. Isso é muito importante. E isso aqui é um marco visível, porque a tolerância, a frustração, perseverança, humildade para ajustar rota, coragem para dizer não, isso aqui se torna algo visível de uma identidade que a pessoa tem, conhece, sabe o que deve fazer, sabe o que não deve fazer. Então ela é dirigida por princípios. Ela tem uma tolerância, mas ela tem uma perseverança, ela sabe ser humilde. Quanto à frustração, ela sabe lidar com a frustração. Então a gente vê que amadurecimento da própria mente leva todo um tempo. Olha, desde a podação da terra, o cuidado, o tratamento da terra, até a frutificação é um processo. Não se deve, pular a podação, não se deve pular, o processo que envolve todo, esse trabalho de desenvolvimento da mente. Eu ainda vejo que, ao conversar com muitas pessoas, há uma mentalidade escassa, uma mentalidade de escassez. E hoje, desde hoje, é muito importante a gente abrir espaço para trazer novos hábitos, novas crenças e, de alguma forma, ressignificar aquilo que a gente conhece, entende, interpreta, aquilo que foi implantado em nós pela cultura familiar, aquilo que foi implantado em nós pela tradição, é que a gente se agregou. Então é muito importante a gente abrir, porque os frutos, que é claro, são as evidências do que existe externa, fala da saúde interna, do caráter, porque caráter não é algo que a gente, não é performance, caráter não é performance. Caráter é algo que realmente a gente tem dentro de nós. A maioria é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Quando as pessoas estão vendo, é claro que a maioria tende a nós temos a tendência de fazer de forma bem melhor, de forma bem, perfeita, é para deixar as pessoas olhando, se admirando com a gente. Mas aquilo que a gente faz quando ninguém vê, é o que a gente é de verdade. Ora, se a pessoa, demonstra ser sincera na frente de todos, mas quando ela se está exclusivamente com uma pessoa daquele grupo e ela fala de forma aberta, à vontade, confortável, uma mentira, ou faz exposições de outras pessoas, a pessoa não tem um bom caráter. Aquela pessoa não tem uma boa postura. Então, dentro dela tem algo que não é verdade. Então, o caráter está ligado à verdade, às obras, né? E é evidências do que você tem dentro de você. Então, também são indicadores, é isso? De quê? São indicadores de que você está
um solo bom, porque o fruto fala do tipo de árvore, mas também revela o tipo de solo que está. Ora, se você plantar uma semente, solo, e a Bíblia fala sobre isso, da boa semente que caiu entre os espinhos, ela tentou crescer, mas foi sufocada pelo espinho. Outras que caiu nos degraus e vieram os pássaros e comeram. Outras que caiu na beira do caminho e ela, desenvolveu ali, foi pegando forma, cresceu de alguma forma, mas depois veio o vento, levou elas, porque elas não tinham raízes. E aí a gente vê que o fruto depende muito do solo. E outra semente caiu em boa terra, ela germinou, ela cresceu e deu frutos. E o importante é a gente entender que o fruto da nossa mente vai transmitir tudo que nós temos dentro de nós. Ora, entendendo, a gente precisa, eh, saber o solo da nossa mente. A gente precisa entender as crenças que nós temos, se nós vamos continuar acreditando naquilo e até onde aquilo vai nos levar, qual a consequência daquilo, da gente é continuar acreditando naquilo. É muito importante. Por isso que a gente sempre leva ao princípio bíblico, que é uma verdade que vai abrir a nossa mente, porque está lá escrito que a nossa mente é um campo de batalha. Em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, não vos amoldeis, em outras traduções, com esse sistema, mas transformai-vos. Há uma transformação de forma literal, isso é a mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há uma renovação de princípios, de valores, de crença. Então, quando há uma renovação, aí há como você ver erros, corrigi-los. Há como você ver a diferença, né, do que está acontecendo, que você não está frutificando. E aí você vai sair da mentalidade de escassez, a mentalidade, é aquela mentalidade que você enxerga as coisas tudo como que não pode, que não é para você, aquela mentalidade que, de certa forma não lhe cabe, mas aí você começa a perceber que Deus te fez, com propósitos divinos e isso está além da tua capacidade, da tua limitação. Então a gente precisa entender, a identificar valores. A gente precisa também conhecer os ambientes e os próprios rituais que a gente tem. Pessoas que têm um ritual de acordar, eh, pega no celular, outras pessoas que acordam e em vez de se levantar logo da cama, continuam na cama ali ainda 10, 20, meia hora. Isso aí é um ritual que não é bom. Então a gente precisa ajustar os ambientes, a gente precisa bloquear distrações, pactos de sono. Tem muitas pessoas que têm um pacto com sono. Sono é algo que leva a pessoa a tratar o seu solo como se fosse algo que não precisa ser tratado, né. E aí a gente que quer frutos, a gente espera frutos, a gente precisa ver que esses rituais precisam ser mudados, ajustados, os ambientes que a gente frequenta precisa ser, de alguma forma, visualizado como se é bom ou se é ruim. De fato, não existe isso de a gente olhar para um ambiente que realmente tem coisas ruins nele, que afeta nosso emocional, afeta nosso comportamento, afeta nossa mentalidade, a gente continuar nele. Não tem como. Então a gente precisa entender, de certa forma, que esses rituais, né, essas ações deve bloquear, a gente deve parar com esses pactos. E a gente deve reconhecer os ciclos. Olha, reconhecer, nomear, né, reprogramar e repetir.